Semana que a gente tem aí a super quarta, né? A gente sabe que muitas vezes os investidores ficam aí muito ansiosos, querendo entender, né, como que vai ser o posicionamento dos bancos centrais. A gente tem aqui Brasil, que deve trazer reajuste para a nossa Selic. Temos também Fed lá nos Estados Unidos, isso traz uma volatilidade. Vamos ver como que está aí o Ibovespa. Vamos começar com o Ibovespa, que abriu agora pouquinho aqui. Vamos ver o que os gráficos estão trazendo aí para a gente desse Ibovespa. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela. Tá vendo minha tela já? Sim, estamos. Ok, vamos lá. Bom, de qualquer forma, né, quando a gente pensa em Fed, em super quarta, em taxa de juros, o mercado ele sempre vai trabalhar se precavendo de juros, né, se precavendo de risco. Então ele vai tentar sempre se proteger ou se travar. Em que momento gráfico que nós estamos aqui no Ibovespa, né? A gente vem desde, deixa eu colocar aqui no semanal, para ficar mais fácil a visualização, a gente vem dentro de um retângulo bem amplo, desde lá de 2020, a gente fez o topo por volta dos 130 mil pontos, voltou, caiu, e está trabalhando em uma situação que a gente fala de simetria. O que quer dizer isso? Deixa eu pegar aqui a minha canetinha para ficar mais fácil para a gente poder conversar. Tá? Então, ele veio desde os 130 mil pontos em um canal de baixa, formou um pequeno retângulo em fundo, tá? Esse retângulo aqui, e agora ele tenta, a partir de um fundo duplo, ele tenta voltar em simetria a esse canal de baixa para um canal de alta. Tá? Então, qual o momento gráfico que nós estamos agora? Literalmente, repetindo essa formação desse quadrado em verde aqui nessa situação à direita. Tá? Ponto importante para o Ibovespa, a gente teve uma semana bem complicada, bem conturbada, né? Esse engolfo de baixa, deixando na sexta-feira, mostrando o sell-off, né? O medo do risco, das consequências da guerra para o fim de semana, o investidor não quis estar posicionado, hoje deve retomar um pouco essa situação, porém, o mais importante do Ibovespa é essa linha que eu estou traçando aqui. Perceba que toda essa movimentação não conseguimos ter um fechamento abaixo dessa linha, a não ser esse candle, porém não acendeu a vela. Tá? Então, riscos de mais quedas, somente quando a gente conseguir fechar abaixo dessa linha e acionar com a vela seguinte. Tá? Por enquanto, a gente trabalha nessa volatilidade, nessa condição que a gente poderia dizer até uma região, né, se a gente somar os candles e blend candles, a gente teria uma lateralização, formações inside bars em volta dessa condição. Tá? Então, ficar bem de olho nessa situação. Quando a gente fala da super quarta, a gente não pode esquecer da nossa questão de taxa de juros. Esse aqui é o gráfico do DI para janeiro. Tá? Veja que ele vem de tirar bastante o zoom aqui, tá? Ele vem de uma longa queda, fez uma segunda expansão, volta, consegue rompe essa zona de bipolaridade do gráfico, demonstrando estresse, forma uma congestão, uma pequena congestão em formato de triângulo, tá? Rompe esse triângulo, faz o seu pullback, e agora vai trabalhando em mais altas, tá? Por enquanto está batendo 13,18 os juros para janeiro, tá? Tá deixando um candle de dúvida no início desse pregão. O mais importante é fechamento acima dessa condição, mais pressão para cima do Banco Central, mais pressão para aumentar juros, né? O Boletim Focus hoje já foi um pouco mais chato, né? Já mostrando mais risco, e também as consequências que a gente teve em relação ao aumento do petróleo. Né? Então, é bem complicado. Quando a gente pega lá para o sistema americano, que também vai ter uma super quarta, né? Vai ter decisão do Fed, que provavelmente vai aumentar os seus juros. Quando a gente pega os juros de 10 anos deles, a gente percebe essa condição. Né? Ele veio dentro de um retângulo em topo, formou um lindo pivô, que mira agora a expansão de 200% lá em 2,14 até 2,46. Essa seria a previsão de taxa de juros até o final do ano. Lembrando que ele rompeu todo esse retângulo, veio fazer o seu teste, volta e começa a romper o topo, trabalhando nesse canal de alta. Então, é pressão sobre pressão que a gente vai vendo. Né? A questão do petróleo,
né, Eu ia perguntar isso agora do por conta petróleo. da guerra. Isso. Aqui a gente já vai na batelada, né? Vamos lá, pode ir, vamos embora. Até Mas porque a vamos lá. gente viu já um O recuo, petróleo, né, nos últimos momentos do petróleo, inclusive do próprio minério também lá na China. Depois, se você quiser já embalar aí das empresas sim, ligadas ao minério, até por sim, conta vamos desse lá. aumento de outros casos de Covid, a gente já começa a ver um pouco daí do enfraquecimento dessas commodities, né? Mas vamos lá, Murilo, fica à vontade. Sim, a gente vê isso. O petróleo ele vem trabalhando dentro desse canal de alta desde abril de 2020, tá? Ele vem trabalhando sorrateiramente, tranquilo, ele consegue romper uma linha de tendência de longa data. Deixa eu colocar aqui no semanal que fica mais fácil a gente visualizar, tá? Ele consegue romper essa longa linha de tendência lá desde 2008, que vem essa linha de tendência de baixa. Ele conseguiu romper nessa condição, tá? Em outras participações aqui anteriores eu até mostrei mais detalhes dentro do gráfico, tá? Mas de qualquer forma, o que ele começa a fazer? Um movimento chamado bump and dump, que seria levantar e depois cair, tá? Então a gente percebe que ele tem uma movimentação tranquila, de alta, em tendência de alta, tenta perder o canal, e aí ele muda o seu ângulo de ataque. Esse ângulo de ataque é tratado como euforia, a gente chama isso de movimento de bolhas, tá? E chama essa situação de bump and dump. O que ele precisa fazer esse gráfico agora? Tá? Ele precisa triangular aqui em topo e perder essa situação para formar um movimento completo e aqui achar uma nova zona de conforto entre os 80 e os 64 dólares. É isso que se espera, só que é lógico, isso depende da condição geopolítica, dessa condição de guerras, tá? Por enquanto, ele vem trabalhando em cima desse canal de alta. O melhor ponto para uma nova investida no processo é quando ele chegar nessa condição, tentar perder, falhar e voltar. Então, aqui, né, seria necessário ele voltar na base do seu 198 dólares, voltar a apontar para cima, formar sua congestão e romper. Esse movimento daria continuidade e poderia levar o dólar lá, o petróleo, até novas expansões e novas máximas, tá?